Serás menos dependente do amanhã se te lançares ao presente. Enquanto adiamos, a vida se vai. Todas as coisas nos são alheias, Lucílio. Só o tempo é nosso. Sêneca, filósofo que nasceu no ano 4 a.C. e morreu no ano 65 depois de Cristo. Ele pertencia à corrente filosófica estoica, ou seja, do estoicismo, uma filosofia que nos ensina o equilíbrio da vida, que nos ensina a buscarmos a virtude, que nos ensina a buscarmos o caminho da sabedoria, que essas são as verdadeiras metas que todo ser humano, de qualquer época, tempo ou cultura, pode alcançar, para que de fato venha ter uma vida feliz, uma vida tranquila, que em grego eles chamam de ataraxia, ou imperturbabilidade da alma. Imperturbabilidade da alma. Uma tranquilidade serena, onde você fica imune às intempéries da vida, aos percalços da vida, mas que para você chegar a essa tranquilidade, a essa ataraxia, você precisa percorrer o caminho da sabedoria e da virtude ensinada pelo estoicismo, em especial por Sêneca, que foi um dos seus principais filósofos da Roma Antiga. Não somente ele, como Marco Aurélio, em sua obra Escrita para mim mesmo, onde é traduzida hoje como Meditações de Marco Aurélio, e também foi chamado de rei filósofo, e o outro foi um escravo, que também nos deixou um legado de sabedoria eterna. Foram esses três os principais pináculos do estoicismo da Roma, do primeiro século, do final do primeiro século e início do primeiro século, onde o estoicismo ele perdurou-se até o ano 300 depois de Cristo. Mas não somente até o ano 300 depois de Cristo, mas até os nossos dias, no século 21 de 2024, e que pode se perdurar, se prolongar pelo resto de nossas vidas. Sêneca, ele foi advogado, ele foi político, ele foi conselheiro do imperador Nero, ele foi um homem de extrema influência para os romanos, não somente para os romanos de sua época, como também para a posteridade, onde hoje, até hoje, aos dias de hoje, nos dias de hoje, Sêneca é lembrado através de suas obras, em especial suas cartas morais, dentre elas, onde eu extraí essas máximas de uma carta que ele endereçou ao seu amigo Lucílio, falando sobre aprendendo a viver. Porque nem sempre nós conseguimos saber viver. Às vezes nós temos habilidade, nós temos uma arte em escrever, em falar, em administrar uma grande empresa, em pilotar um avião supersônico, um tanque de guerra, um submarino de última geração, de presidir uma nação, mas às vezes nós não sabemos viver com nós mesmos, viver consigo mesmo, porque viver é uma arte, de acordo com o estoicismo. Um dos conceitos para a palavra sabedoria, um conceito assim mais breve, mais sucinto, significa saber viver. É a arte de viver, porque viver é uma arte. E nem todos estão capacitados, estão preparados em viver uma vida sábia, uma vida digna.
E Lucílio, ele ensina ao seu jovem pupilo, aliás, Sêneca ensina ao seu jovem pupilo Lucílio, que uma das coisas principais para que ele possa viver de forma sábia, de forma tranquila, de forma resiliente, é tomando posse daquilo que lhe pertence de fato, que é o tempo, onde ele diz que todas as coisas eram-lhe alheias a Lucílio, mas o tempo, o único tempo que ele tinha, pertencia somente a ele. Que às vezes nós desperdiçamos o tempo com coisas fúteis, com coisas desnecessárias, com aquilo que não nos edifica. E tudo aquilo que se desperdiça com o tempo, onde nós perdemos o tempo, como diz Sêneca nesta obra, por negligência, nos preocupando com coisas que não estão ao nosso alcance, com coisas que nos elevam, que não nos elevam, que não nos aperfeiçoa como ser humano, que não nos consegue nos dar capacidade para superarmos todo e qualquer tipo de empecilho que a vida possa nos oferecer, como, por exemplo, nós não temos controle sobre a morte, nós não temos controle se seremos ricos ou pobres, por mais que alguém que esteja ouvindo agora esta reflexão possa dizer que não, se eu trabalhar, se eu estudar, se eu me empenhar, eu posso me tornar rico financeiramente, mas nem sempre é assim. Como diz um ditado bíblico no livro de Eclesiastes, que nem sempre são os velozes que ganham a corrida, nem sempre são os príncipes que andam em carruagem, mas às vezes andam a pé. Como diz Salomão na sua sabedoria, eu olhei e vi em uma cidade onde príncipes andavam a pé e escravos em carruagem. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Nós não temos controle sobre a tempestade, nós não temos controle sobre os desastres naturais da vida, nós não temos controle sobre em agradar a todos, nós não temos controle sobre as enfermidades, nós não temos controle em que as pessoas possam nos rejeitar, nos decepcionar. Marco Aurélio, ele nos ensina em sua meditação, um livro que eu aconselho a todos comprá-lo, não somente o livro Meditações de Marco Aurélio, mas como também, se possível, você adquirir todas as obras de Sêneca, em especial esta, onde Aprendendo a Viver, um livro de bolso que você lê em um dia, e é um manual para a vida, é um livro de cabeceira, onde você pode lê-lo a qualquer hora do dia ou em qualquer lugar. Mas o melhor horário para você ler é aquele onde você tem uma certa disponibilidade, sem barulho, sem preocupações, para que você, de fato, possa absorver toda essa sabedoria e colocá-lo na sua vida. Porque a filosofia estoica é uma filosofia prática, não somente uma filosofia de questionamento, como fazia os cosmólogos da antiga Grécia, porque a filosofia ela nasceu de perguntas, ela nasceu sobre a curiosidade do cosmos, sobre de onde viemos, o que somos e para onde vamos, sobre a criação de um modo geral. Mas a filosofia estoica, ela nos ensina a lidar conosco, a lidar com nós mesmos, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com os nossos relacionamentos. Como eu disse outrora, às vezes nós sabemos fazer várias coisas, administrar uma mega empresa, administrar um grande país, pilotar um avião supersônico, enfim. Mas às vezes não sabemos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, às vezes com o nosso dinheiro. Às vezes nós achamos que alguém é rico porque tem muitas posses, porque tem uma conta bancária elevadíssima, mas às vezes essa suposta riqueza material pode ser um prejuízo
para a sua alma, pode ser um problema futuro para a sua vida e para os seus. Existe um ditado árabe que diz assim: às vezes Deus castiga o homem dando-lhe riquezas. Às vezes, nem sempre, estamos preparados para lidar com o dinheiro, com as posses. Às vezes isso pode elevar o nosso ego e nos tornarmos autossuficientes e sermos desprezíveis perante a sociedade, principalmente perante o nosso próximo. Todas as coisas nos são alheias, só o tempo é nosso. Aproveite, como diz Sêneca, enquanto adiamos, a vida se vai. Não deixe a vida escorregar-se pelos seus dedos. Nossa vida é muito breve. Nenhum de nós garante que daqui a 5 minutos ou a 10 segundos estaremos respirando novamente. Aproveitemos o tempo, que é a única coisa que nós temos certeza que é nossa. Assim também como a única coisa real nesta vida que nós temos certeza é a certeza da morte. No cemitério, lá não escolhe beleza, lá não escolhe posição social, lá não escolhe estética, não escolhe brilho, não escolhe sucesso. A morte é de posse de todos, ricos, pobres, feios, bonitos. Tome posse do que é seu, enquanto a vida se vai. Sêneca.